No vídeo de hoje tem várias tatuagens autorais que eu fiz numa semaninha de guest lá no Hostel Tattoo em São Paulo. Então vou mostrar um pouquinho do estúdio, todas as tatuagens que eu fiz lá, tudo que rolou. E também tem uma exposição do Alphonse Mucha, artista Art Nouveau, que vale a pena você conferir. E também vou te dar essa dica cultural de passeio lá em São Paulo. Então fica aí que daqui a pouquinho, depois da vinheta. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é quarta-feira, são 5h23 da tarde. A gente tá aqui em São Paulo passeando. A gente chegou ontem, eu vim fazer uma semaninha de guest aqui no Hostel Tattoo Studio. Então marquei meus agendamentos mais pro finalzinho da semana pra dessa vez ter uns dias pra gente passear no Ibirapuera, dando um rolê. E ontem, no finalzinho de noite, lá no hostel, eu aproveitei um tempinho que tinha um pouco mais livre pra fazer umas alterações numa arte que eu mostrei, que eu criando na semana passada. Aquela arte da Android, que começou com uma pegada assim mais cyberpunk e tal, acabou que a gente foi pra uma outra abordagem. Da última versão que a gente tinha, a Mai, minha cliente, ela pediu pra gente testar uns efeitos que ela tinha visto numa outra arte minha, que ela curtiu, e ela queria na mesma vibe. Então a gente tocou essa ideia pra entender a maneira de abordar, pra pegar essa mesma essência, esses mesmos efeitos e aplicar na arte sem perder a personalidade que a gente já tinha alcançado da personagem, principalmente nos detalhes de rosto, cabelo e tal, mas ao mesmo tempo também fazendo a referência àquele efeito do vidro, do desfragmentado, da coisa mais etérea assim que ela queria colocar. Então eu tentei dar esse efeito de espelho assim, quebrado aqui. E deu uma mudança também nas cores e tal, principalmente o cabelo, que ela queria uma cor mais clarinha, tipo um turquesa verde água, né, uma coisa mais assim. Enfim, foi basicamente fazer essas alteraçõezinhas e chegar numa versão que na verdade eu curti até um pouco mais do que a versão anterior, que ela tá mais psicodélica, mais surrealista, então tá um pouquinho mais interessante pra mim. E se conversa mais, né, com as linguagens das outras artes que eu já tinha desenvolvido. Então é isso, esse é o resultado dessa mudança de ontem. A gente vai ver ainda se vai fechar nessa arte ou não, mas de qualquer forma eu vou mostrar sendo tatuado ainda essa semana aqui no vídeo. Então é isso, a partir de amanhã começa a maratona de tatuagens, então acabou o descanso, amanhã eu já vou fazer 2, ficar o dia inteiro tatuando, vão ser 2 grandes, então eu vou ficar aí, sei lá, umas 10, 12 horas tatuando direto. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, então fica aí que daqui a pouquinho eu volto. Valeu! Hoje é sexta-feira, são 1h20 da tarde, eu tô aqui no Hostel Tattoo fazendo uma horinha esperando minha cliente chegar, que o cliente hoje tá marcado um pouquinho mais tarde. E ontem foi dia de fazer as primeiras tatuagens aqui em São Paulo. O cliente de ontem foi o Leonardo, que deixou marcado comigo já há um tempinho, e ele veio fazer 2 artes inteiras, né, na parte externa e a parte interna do antebraço, ou seja, ele veio fechar o antebraço de uma vez, né, de uma tacada só comigo. Ele não tinha nenhuma tatuagem, foi a primeira dele, então foi uma escolha bem ousada, mas ele super tranquilo com dor, aguentou muito de boa. A gente fez as tatuagens no total aí mais ou menos umas 10 horas, né, o fechamento de antebraço, deve ter sido mais ou menos umas 5 horas para cada tatuagem. A primeira arte era aquela de um leão, né, bem simétrico, frontal, assim, preto e cinza, que eu mostrei a criação aqui nos vídeos das semanas passadas. A gente decalcou, fez primeiro toda essa parte interna do antebraço, para depois decalcar a parte de fora, né, encaixar no espaço que tinha sobrando ali, preencher com alguns ornamentos para encaixar tudinho e aí fazer a segunda arte. Nas duas eu tracei com uma liner 14 e uma liner 5 para fazer os detalhes mais delicadinhos, mais fininhos, e eu vim sombreando com o Sumi usando uma Magnum Round 13. Eu usei o preto puro, o Sumi mais escuro da Viper, o Sumi 1, o Sumi médio, que é o Sumi 3, e o Sumi mais clarinho, que é o Sumi 5. Então 3 tons de Sumi mais o preto para fazer todas as passagens aí, já que era um trabalho bem rebuscado na variação de tons de cinza, né? Na hora de criar essa arte, eu tive bastante atenção para fazer um contraste muito bom, assim, entre valores, né? Entre claros e escuros, para que ela ficasse bem impactante, para que não ficasse tudo neutro, né? Aqueles tons todos neutros, assim. Então, a do leão tinha muito pelinho, muito detalhe de pelo, né? Então, demorou um pouco mais de tempo, eu tive que fazer com calma cada pontinha e tudo mais. E ele tinha essa característica de ter muita área demarcada com diferentes tons ali de cinza para fazer
certos degradês e dar uns efeitos de brilho, de volume. Eu fui explorando bastante isso, usando a anatomia, né, de base do leão para rebuscar, para realçar bastante esses efeitos aí de luz e sombra. No final, lógico, eu joguei uns pontinhos de branco ali com a Liner 14 só para dar aquelas iluminadas pontuais. E depois a outra tatuagem do outro lado, na parte externa do braço, é uma composição com uma bússola, uma ampulheta, uma pena, né, e alguns detalhezinhos que ele queria colocar. Então essa eu fiz aqueles ornamentos que eu falei para preencher e ajudar a fazer as emendas, os encaixes. Essa tinha uma linha um pouco mais simples, né, menos detalhes de linha, então andou um pouquinho mais rápido. Mas na hora de sombrear, apesar de ter menos detalhes, eu tive que rebuscar bem para dar aqueles volumes, e as sombras delas eram mais amplas, mais abertas. Então eu caprichei bastante nos volumes ali da bússola. Como a gente tá falando de objeto e não de algo orgânico como o leão, eu tentei fazer bem com volumoso aqueles brilhinhos, a bússola como, né, como se fosse meio metalizada, a própria ampulheta dá aqueles efeitos de brilho, então deixei marcadinho ali de sombra algumas áreas de brilho e fiz a sombrinha em volta para dar aquela profundidade. E é interessante ver que, tipo, eu fiz esses dois artes para elas meio que se combinarem, né, em termos de estilo, em termos de acabamento. E por isso até o próprio leão, ele tem uma vibe meio metalizada também, ele é um pouco geometrizado, um pouquinho assim, para combinar com o estilo, com o acabamento dos objetos. Então o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Essas foram as duas tatuzinhas de ontem. E agora eu tô aqui um pouquinho de bobeira, daqui a pouquinho vai chegar a minha próxima cliente e eu vou mostrar tudo com calma pra vocês, tudo que rolou, beleza? Então é isso, fica aí que ainda vai ter mais coisa. Até já! Hoje é segunda-feira, são 3h23. Eu tô aqui em casa de volta. Cheguei de São Paulo essa madrugada, de ontem pra hoje. Dormi, acordei agora pra descansar bem. Vou fazer um resuminho de tudo que rolou nos últimos dias, porque foi só correria, então eu não consegui parar pra gravar lá no rosto. Mas fiz as imagenzinhas e vou mostrar todos os trabalhos que rolaram. Então vamos lá. Na sexta-feira foi dia de tatuar aquela Android na Maya, né? Eu mostrei a criação desse vídeo, a gente fez muitas versões, chegou a alterar bastante. No vídeo anterior, no vídeo de resumo da semana passada, eu mostrei tudo isso sendo feito. E nessa sexta agora foi dia de mandar a versão final pra pele. A gente fez uma sessãozinha que deve ter durado por volta de 5 horas. Ela chegou no finalzinho de tarde, então a gente foi até de noite. Eu tracei tudo com uma Liner 14 e uma Liner 5. A gente posicionou ali na parte interna ali da lateral da panturrilha. E bom, depois de traçar, eu vim finalizando por área esse desenho, até porque é uma parte bem sensível ali do corpo, que tava sendo um pouquinho dolorido pra ela. Então pra gente conseguir terminar e não dar nenhum problema, o que eu vim fazendo? Eu vim colorindo de cima pra baixo, que é a parte que tava mais doendo, e da direita pra esquerda, porque essa parte ali da frente, né, da canela ali, tem o ossinho, tava um pouco pior ali pra ela, então eu resolvi logo essa parte pra não ter que voltar, pra já terminar a parte que era mais dolorida. Aí vim fazendo o cabelo em 2 tons, né, o primeiro deles era o azul royal, azul escuro, e depois um verde água pra fazer esse degradê, essa passagem pra esse turquesa, pra esse azul clarinho, meio esverdeado, meio turquesa, que ela gostava tanto. Depois eu fui fazendo todas as partes do rosto, né, os azuis da sobrancelha, batom e tudo mais, e os tons de pele, respeitando ali as marcações que na hora de traçar com a linha, né, no rosto eu tracei com um Sumi claro, o Sumi 5 da Viper, que eu normalmente uso para esse tipo de marcação, que aí ao cicatrizar vai ficar um cinza clarinho, né, é um preto diluído, então deixa um pouco mais suave essas linhas aí. Então fui aplicando os tons de pele, deixando o tom de pele dela na área mais clara, né, na área principal ali de luz, e nas áreas de sombra eu joguei um tomzinho de pele um pouco mais escuro, e já tinha uma base de sombra de cinza que normalmente eu não uso tanto, né, eu usei bastante ali nas olheiras, abaixo do pescoço e tal. Normalmente eu uso uma cor para dar uma quebrada, né, nesse cinza, para deixar um pouco mais lilás, por exemplo, arroxeado. Nesse caso eu optei por deixar mais cinza, porque a ideia era deixar ela meio pálida mesmo, já que era para ser uma espécie de androide, de robô, então já tava como parte da estética esse tom de pele um pouco mais acinzentado ali, foi intencional. Depois descendo pro pescoço, né, tem essa área aí que ela vai desfragmentando, como se fossem cacos de vidro, e aí tem uns efeitos um pouquinho mais complicados. Eu tive que não só ir preenchendo com os tons de pele e fazendo o degradê para esse verde água, mas bloco por bloco, né, quadradinho ali, quebradinho por quebradinho, deixando uma linhazinha de luz perto das bordas, que é onde eu ia entrar com o branco depois para ficar ainda mais clarinho, mais iluminado essa parte. E aí foi a última parte, justamente jogar os brancos com uma Liner 14, e o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Esse foi um trabalhinho de sexta, eu fiquei bem animado, mais um autoral com uma linguagem bem psicodélica, bem desconstruído, bem dentro do que eu curto de fazer, e é isso, mais uma pro portfólio.
No sábado eu fiz duas tatuagens. A primeira mais rapidinha, menorzinha, na Elaine, que chegou de manhã pra tatuar uma reprodução do quadro O Grito, do Munch, né, o artista Edward Munch. Ela queria fazer redondinho, uma moldura redonda no antebraço, conforme a referência que ela tinha me mandado. Então eu fiz o stencil enquadrando ali dentro de um círculo, depois eu vim, na hora de fazer o mapa ali do stencil, demarcando, mapeando as grandes áreas ali do quadro, principalmente ali separando o que era a montanha do fundo do lago, marcando ali a ponte, o personagem e tudo mais, mas só os silhuetas e os contornos do stencil, porque o resto tudo, na verdade, eu fiz direto na Magnum na hora de sombrear e colorir, usando a texturazinha da ponta para criar esses efeitos que parecem a textura do quadro, a textura das pinceladas dele, que são mais secas, que são mais duras. Foi um trabalho relativamente simples. O que eu fiz foi vir marcando os pretos primeiro, não só do personagem, deixando algumas áreas de luz ali, mas também do cenário. Se você notar, o cenário tem várias marcações mais escuras ali que eu joguei sombra, para depois vir com a cor fazendo uma sobreposição que vai dar uma texturizada. E eu usei poucas cores, eu usei o marrom, boa parte da área ali da ponte, do cenário mesmo. Usei um azulzinho que dá uma sujada, uma contaminada em algumas dessas áreas, né? Ele tem essa coisa de jogar algumas cores para contaminar, então o azul, um pouquinho do laranja misturado com os marrons ali, alguns riscados, e no fundo, né, predominantemente o laranja e o amarelo, com algumas texturas de azul também. O resultado é esse aí que vocês estão vendo. Eu achei que ficou bem bacana, é um desafio bem interessante reproduzir a linguagem, a estética de um outro artista. Eu já tive essa experiência com o Van Gogh, já fiz uns 3 trabalhos de Van Gogh, já mostrei aqui para quem é mais antigo do canal já viu. É uma linguagem que eu gosto de abordar, mais expressionista e tal, e que eu pretendo fazer mais. Então, mais um artista aí, Edward Munch, para conta pro portfólio. E depois, no sábado ainda, foi dia de fazer a última tatuzinha, né? Na verdade, tatuzona, que foi na Thalita, que tinha deixado comigo marcado já há um tempão. Na verdade, eu fui pra São Paulo meio que por causa dela, né? Logo quando eu tava voltando da minha última ida, ela já tinha entrado em contato. Eu tava na rodoviária indo embora de São Paulo. Ela perguntou se eu ainda tava lá, porque queria tatuar e tal, mas acabou que deixou reservado, né? Agendado agora em outubro, e aí por isso eu marquei essa nova ida, essa nova semaninha aí, porque já tinha um trabalho certo, um trabalho fechadinho com ela. E ela ficou interessada numa arte antiga minha que tava disponível, de um unicórnio rosa. E é muito bacana porque esse unicórnio eu gosto bastante do desenho. Ele foi a primeira versão de um desenho para uma tatuagem que já foi feita, né? A segunda versão foi tatuada. Minha cliente na época, ela queria uma coisa um pouco mais cartoon e tal, então eu fiz uma outra versão com uma cara um pouco mais My Little Pony. E essa versão original dessa arte, que é um unicórnio que tem as feições da anatomia do cavalo, bem parecido, né? Bem baseado com a anatomia do animal real, tinha ficado aí disponível. Então finalmente ela saiu, finalmente foi aí pra pele. A Thalita chegou lá depois do almoço pra gente tatuar. Acabou que ela resolveu, inicialmente ela ia botar na coxa, mas acabou que ela resolveu botar no ombro e encaixou muito bem, né? O formato da anatomia, ele foi pensado pra uma área assim vertical de braço mesmo, então encaixou direitinho. Foi uma tatuagem que demorou aí umas 4 horas e meia, 5 horas. No final eu tive que dar uma leve simplificada em alguns efeitos, nada que fique muito aparente pra quem não conhece aí, não sabe qual era, né, a intenção real do efeito final, mas é interessante observar que eu dei uma certa simplificadinha, principalmente nos volumes do rosto e tal, na quantidade de tinta que eu ia jogar, né, e fiz mais degradês com a transparência, com o tom de pele, isso porque ela já não tava aguentando muito, né, foi bem puxado pra ela o final dessa tatuagem, mas a gente conseguiu aos pouquinhos. Eu fui, né, devagarzinho, conversando, esperando dar uma descansada e resolvendo por áreas, como sempre nesse caso aí que é bem dolorido. Então depois de traçar tudo com a Liner 14 e os detalhes mais fininhos com a Liner 5, eu vim resolvendo por área, preenchendo primeiro toda a parte de cima ali, né, borboleta, com 3 tons de azuis, né, um azul médium, um country blue, que é um azul do céu, e um azul bebê pra dar esse brilhinho. E isso tudo eu fiz com uma Magnum Round 13, né, pra fazer a sombra e pra colorir. Eu joguei pouquíssima sombra pra deixar a cor bem vibrante, pra ter pouca acinzentada ali, só nas partes que eram mais realmente contrastadas, mais volumosas ali. Depois eu vim descendo pela crina dele, que, né, que tem toda uma variação de degradês bem flat, sem muito volume. A ideia que era fazer essa estética flatzona mesmo, e aí fiz uns degradês de 2 tons de roxo pra magenta, pra depois um rosa bem pinkzão, e aí fez esse efeito aí que vocês estão vendo. Na última parte foi o rosto dele, né, a pele e tal, o pescoço, e aí eu usei uns tons mais clarinhos de rosa, né, um rosinha, e depois um tom de pele mesmo, um pouco mais escuro e mais rosado que o tom de pele dela, pra fazer esse degradê e terminar nas áreas de luz que eu deixei a pele dela, e fez esse volume, fez esse brilho bem legal. No final, caprichar bastante nos efeitinhos de branco, né, pra fazer esses brilhinhos, então pontilhadinhos ali na crina, várias linhazinhas no focinho e tudo mais, pra dar um efeito como se ele fosse quase como, sei lá, um balão
balão de encher, sabe? Como se ele fosse de borracha, sei lá, um material bem brilhante, bem redondo. E a ideia aqui foi essa, o resultado é esse que vocês estão vendo. Eu curti pra caramba ele finalizado. Prazer enorme de fazer mais uma arte autoral. Essa aqui é um pouquinho mais antiga, tava disponível já há um tempinho, eu fiquei amarradão que saiu. Essa foi a última tatuagem que eu fiz lá em São Paulo no hostel, né? Então fechou o meu sábado aí. Mas domingo eu fui passear e eu queria mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que é muito interessante pra quem tá assistindo. Inclusive, se você é de São Paulo, essa é uma dica cultural e artística que eu te dou, que você não pode perder. Tá rolando uma exposição do Mucha, né? O Alphonse Mucha, artista e referência no Art Nouveau. Ele criou o estilo, né, praticamente sozinho, e criou uma linguagem, uma estética que até hoje é referenciada na cultura pop em diversos estilos de arte e que também serviu de inspiração, entre outras coisas, pra criação do estilo neotradicional, né? O neotradicional, além de ser uma releitura dos temas clássicos do estilo tradicional, com as técnicas, né, que foram desenvolvidas pro New School, né, na época, ele esteticamente bebe muito na fonte do Art Nouveau, toda aquela questão, né, das mulheres com as feições mais trabalhadas e da estética com ornamentos, com florais, né, com bastante uso, né, de elementos de apoio de molduras e de florais e de folhas e tudo mais. E isso tudo tem muita inspiração no trabalho do Mucha. Então, pra quem não conhece ou pra quem já conhece e quer ver um pouco melhor, cara, a exposição tá muito foda, ela tá bem grande, tem umas 100 peças originais dele, tem algumas enormes, painéis muito grandes, é incrível poder ver de perto. Tem toda uma instalação lá com os textos explicando, falando sobre a história dele, muito foda, muito interessante. Tá rolando no Fiesp de São Paulo, ali na Paulista, e vai até 15 de dezembro. Então ainda dá tempo, no momento que você tá vendo esse vídeo, ainda tem tempo de sobra. Vai lá, corre, não perde essa exposição, porque tá do caralho. E com isso eu termino mais um videozinho desse especial aqui, de mais um guest que eu fiz lá em São Paulo, no Hostel Tattoo, mais uma série de desenhozinhos autorais. Essa semana foi super produtiva, foi super maneira. Eu consegui ir com o tempo pra passear, dessa vez eu não fui doente, que nem da última vez que eu tava de cama e tive que ficar tatuando com febre. Então aproveitei, passei com a Luma, minha namorada, a gente trocou ideia com vários artistas. É muito foda essa parada, eu sempre falo, ficar hospedado lá no hostel, né? Tem artistas do Brasil todo que também ficam hospedados lá, então tem sempre uma troca, um ambiente de pura imersão, assim, trocando ideia, vendo outros trabalhos, conversando sobre tatuagem, sobre técnica, o dia inteiro, sobre arte. E é isso aí, tô de volta, agora voltando pra rotina, depois eu volto mostrando mais pra vocês da minha semana, beleza? Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.